Amigo vascaíno, depois de muita tensão, finalmente veio aquele suspiro que parecia nunca chegar. A torcida inteira carregou o peso das últimas semanas como se fosse uma montanha nas costas, mas o Vasco da Gama está garantido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E isso, sinceramente, não aconteceu por causa de uma arrancada brilhante, de atuações convincentes ou de algum momento mágico em campo. Nada disso. O alívio veio muito mais porque os adversários tropeçaram do que por mérito próprio deste elenco que, na reta final, entregou atuações que deixaram qualquer vascaíno preocupado. Mesmo assim, a permanência está garantida e agora o clube mira 2026 com um planejamento que volta a caminhar sem o fantasma do rebaixamento à espreita. O clima nos bastidores mudou completamente. Até ontem, tudo parecia suspenso. Todo e qualquer passo dado pela diretoria dependia do resultado do próximo jogo, da combinação da próxima rodada, daquele cálculo que deixa o torcedor contando ponto por ponto. Hoje, não. A permanência traz de volta um mínimo de tranquilidade para que se projete um ano inteiro sem medo. E isso, por mais que muitos não queiram admitir, era exatamente o que faltava para essa engrenagem voltar a girar. Mas para entender como o Vasco chegou a esse ponto, é preciso relembrar o que se tornou essa campanha nos últimos 7 jogos. Foi uma sequência assustadora, do tipo que faz qualquer um repensar o que está vendo. 6 derrotas em 7 partidas. 6, amigo! Não é uma queda normal de rendimento, é um desabamento. Enquanto outros clubes lutavam, o Vasco parecia apenas observar o próprio desempenho despencar. E o reflexo disso na tabela foi cruel. Basta olhar para o São Paulo, hoje confortável na 8ª colocação com 51 pontos. Uma posição absolutamente acessível para o Vasco se tivesse minimamente aproveitado suas últimas partidas. Se ao invés de 6 derrotas o time tivesse conseguido 3 vitórias e 4 derrotas, números ainda ruins, mas aceitáveis, o Cruz Maltino estaria brigando por vaga na Libertadores e não se arrastando para fugir da zona do rebaixamento. Mas o futebol é implacável com quem vacila. E o Vasco vacilou demais. Apesar disso, existiu uma partida que segurou toda a estrutura do clube, e não foi aquela que muitos imaginavam. Não foi jogo de mata-mata, não foi clássico. Não foi confronto decisivo na Copa do Brasil. A partida mais importante da temporada aconteceu em São Januário, na semana passada, quando o Vasco enfrentou o Internacional. Foi ali que se decidiu o presente e o futuro imediato do time. O Vasco chegou àquele jogo com a corda no pescoço, e o Inter com a mesma urgência. A vitória vascaína, por mais apertada que tenha sido, fez toda a diferença. Se tivesse perdido, a situação hoje seria um pesadelo. O Vasco teria 42 pontos dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Inter estaria com 44, ultrapassando o Cruz Maltino e empurrando a decisão para a última rodada dentro da Arena do Atlético. Aquele jogo salvou tudo. Foi o encontro que separou o Vasco da Série B. Mesmo com esse alívio enorme, fica impossível ignorar o que aconteceu dentro de campo ao longo dessa reta final. O elenco do Vasco da Gama entregou uma sequência que beira o inacreditável para o nível que se espera de um clube com salários em dia, estrutura renovada e investimento forte. A diretoria, tão criticada em outros momentos, desta vez não pode ser o alvo. O trabalho da gestão não é o problema. O problema está dentro do gramado, nas atuações, nas escolhas, na postura. Por mais que o torcedor tente apontar para cima, desta vez não existe como responsabilizar quem está fora. Os jogadores falharam, e muito.
E o que torna isso ainda mais frustrante é que, olhando a qualidade do elenco, dá para afirmar com tranquilidade que é o melhor grupo que o Vasco montou nos últimos 10 anos. Há jovens promessas, como o atacante Ryan, revelação do Campeonato Brasileiro. Há jogadores de seleções, como o lateral direito Paulo Henrique, o goleiro Léo Jardim, que vive grande fase, o zagueiro colombiano Cuesta, o lateral uruguaio Puma, o ponta colombiano Andrés Gomes. Há experiência, há talento, há material humano suficiente para ter feito muito mais. Por isso, a revolta do torcedor não é exagero. A frustração é proporcional ao potencial desperdiçado. Essa sensação de que o elenco está contaminado internamente também não vem do nada. Alguns nomes parecem já ter chegado ao limite de sua passagem pelo clube. Alguns jogadores, que antes tinham o apoio da torcida, perderam completamente o rendimento. O torcedor percebe, a diretoria percebe, e os próprios atletas sabem que muitos deles não devem continuar. A reformulação para 2026 precisa ser firme, profunda, cirúrgica. Há peças que não entregam mais o mínimo necessário e a paciência chegou ao fim. Com a permanência assegurada, o trabalho para a próxima temporada volta a ter ritmo. O diretor executivo Admar Lopes ganha novamente a autonomia para buscar reforços e ajustar o elenco. A janela do meio do ano mostrou que, quando ele tem espaço e independência, as escolhas são muito mais assertivas do que as da temporada anterior. O Vasco vai precisar ser agressivo no mercado, inteligente, rápido e estratégico. É uma chance de reconstruir não apenas o elenco, mas também a identidade competitiva do time. E mesmo ainda digerindo tudo isso, o clube segue sua caminhada para a última rodada do Campeonato Brasileiro, sem chances de chegar à Libertadores, mas lutando para manter ao menos a vaga na Sul-Americana. O cenário é simples: um empate garante a classificação. A missão é clara e o elenco alternativo que deve entrar em campo precisa fazer o básico, nada além disso. Afinal, a prioridade agora se divide entre terminar o ano de maneira menos dolorosa e mirar a Copa do Brasil como uma oportunidade de finalmente levantar um título depois de tantos anos de seca. Quando a torcida ainda tentava assimilar toda essa montanha russa de emoções, surgiram novidades importantes nos bastidores, indicando que o Vasco da Gama não pretende perder tempo na preparação para 2026. Mesmo com a temporada atual ainda em andamento, o departamento de futebol já se move com intensidade, analisando o mercado, estudando nomes e enviando representantes para observar potenciais reforços. E dentro desse contexto, surgiu um jogador que tem chamado a atenção dos profissionais responsáveis por mapear peças capazes de elevar o patamar do elenco. Trata-se do jovem atacante colombiano Maurício Gonzalez, uma promessa que começa a ganhar destaque no futebol do seu país e que entrou no radar vascaíno de maneira concreta. A situação envolvendo o atleta despertou curiosidade do torcedor, porque não se trata apenas de especulação solta ou rumor distante. Representantes ligados ao Vasco estão viajando à Colômbia para acompanhá-lo de perto, conferindo seus jogos de forma presencial e avaliando se o seu perfil se encaixa nas necessidades da equipe. Ele tem 21 anos. É canhoto, versátil. Atua pelos lados do campo, mas também consegue flutuar por dentro quando o jogo pede movimentação. Seu início foi no Internacional de Palmira e nesta temporada defende o Tolima, onde já soma números bem interessantes para a sua idade.
5 gols e 3 assistências na primeira divisão colombiana não são números extraordinários, mas revelam um jogador em franca evolução. Especialmente considerando que esta é sua primeira experiência em um dos grandes clubes do país. O curioso é que o Tolima não possui os direitos econômicos do jogador. Ele está emprestado pelo Internacional de Palmira, que acompanha com atenção o crescimento do atleta no cenário nacional. E isso pode influenciar qualquer tipo de negociação, já que a diretoria colombiana naturalmente espera valorização. Mesmo assim, o Vasco decidiu monitorá-lo com maior cuidado, justamente porque acredita que se trata de um jogador com potencial de explosão, daqueles que podem render tecnicamente e financeiramente no curto prazo. O departamento de scout buscou referências, conversou com profissionais que acompanham de perto o futebol colombiano e recebeu avaliações positivas sobre a evolução recente do atacante. O feedback mais comum é de que se trata de uma das grandes promessas do país no momento. O interesse no atleta combina com o perfil de trabalho do diretor executivo Adimar Lopes, que sempre teve como característica aproveitar bem o mercado sul-americano. É um profissional com histórico de garimpar talentos espalhados pelo continente, construindo elencos fortes, apostando em jogadores jovens, com margem de crescimento e potencial de revenda. E isso, dentro da realidade vascaína, tem enorme peso. O clube precisa reconstruir partes do seu elenco, fortalecer posições frágeis, mas também precisa pensar em médio e longo prazo, evitando contratações que apenas resolvam um problema imediato sem agregar valor ao projeto. Gonzalez surge justamente nesse perfil, jovem, em ascensão, com características raras e com capacidade de evolução. O contraste com o elenco atual ajuda a explicar por que esse tipo de reforço tem sido priorizado. Ao analisar a temporada, fica evidente que alguns setores precisam de renovação urgente. Falta profundidade no ataque, falta intensidade, falta criatividade, falta aquele jogador capaz de decidir mesmo em jogos complicados. A inconsistência do setor ofensivo é um dos fatores que contribuíram para a queda drástica de rendimento nos últimos jogos. A diretoria sabe disso. O torcedor sabe disso e o próprio elenco sente que precisa de mais concorrência interna para elevar o nível de competitividade. É natural que o Vasco busque alternativas capazes de oferecer algo diferente do que já existe no grupo. Apesar do interesse, é importante destacar que ainda não existe negociação concreta. O clube observa, analisa, coleta informações e se organiza para definir se fará uma proposta oficial quando a janela abrir. Muitas coisas precisam ser avaliadas, desde o custo da operação até a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, sempre levando em consideração que transições entre ligas podem ser complexas, especialmente para atletas jovens. O mais importante neste momento é o fato de que o Vasco já começou a mapear com cuidado o mercado, agindo de forma antecipada para evitar improvisos ou contratações de última hora, algo que já prejudicou o clube em temporadas anteriores. E quando se olha para 2026, a expectativa é que o Vasco mantenha esse movimento, ampliando sua presença em países vizinhos e explorando mercados que historicamente revelam talentos valiosos. O futebol sul-americano é um celeiro que o clube não soube aproveitar como deveria em anos anteriores, mas a chegada de Adimar Lopes mudou esse cenário. As contratações de Andrés Gomes e Carlos Cuesta na última janela já foram sinais claros dessa mudança de abordagem.
Jogadores que chegam prontos, mas ainda têm potencial de crescimento, passam a fazer parte de uma filosofia que busca não apenas reforçar o time, mas também construir um elenco com identidade mais forte, mais competitivo e mais adaptado ao estilo de jogo que se deseja para o futuro. O torcedor vascaíno assiste a esse movimento com esperança, mas também com uma dose inevitável de cautela. Afinal, as últimas temporadas ensinaram que nenhuma promessa de reconstrução se confirma se não houver compromisso dentro de campo. É necessário que quem permanecer do elenco entenda a responsabilidade que carrega e que os reforços que chegarem venham com o espírito de transformação que o clube tanto precisa. A base da equipe para o próximo ano está longe de ser ruim. Há jogadores importantes, há talento, há estrutura. Mas falta uma reformulação clara em pontos específicos que prejudicaram o rendimento durante toda a minha temporada. O Vasco encerra o ano com uma sensação agridoce. Por um lado, o alívio enorme de escapar do rebaixamento. Por outro, o incômodo de ver o principal rival levantar 2 títulos gigantes em menos de uma semana. Enquanto o Cruz Maltino luta apenas para fechar a temporada com um pouco de dignidade e garantir vaga na Sul-Americana. Esse contraste machuca, evidencia a diferença de momento entre os clubes e serve como sinal de alerta para quem quer reconstruir um Vasco competitivo. O choque de realidade é inevitável e talvez até necessário para impulsionar mudanças que não podem mais ser adiadas. Mesmo assim, existe algo poderoso surgindo no horizonte. A temporada de 2026 começa a se desenhar não apenas como um ano de reestruturação, mas como uma nova chance de construir um time que faça o torcedor enxergar evolução dentro de campo. Com planejamento, reforços pontuais, jogadores comprometidos e um departamento de futebol mais firme, existe a possibilidade real de transformar esse cenário tão instável em algo mais sólido. O Vasco finalmente tem a oportunidade de corrigir erros, fortalecer seu elenco e buscar novamente competitividade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente em São Januário ganhou um tom diferente depois do último treino fechado, e o motivo atende por um nome repetido em cochichos pelos corredores. Um garoto do Sub-16 que teria brilhado muito mais do que se esperava. Segundo relatos que circularam entre funcionários e membros da comissão, o jovem meio-campista, cujo nome ainda é mantido em sigilo pela diretoria para evitar exposição precoce, teria chamado a atenção justamente de quem costuma enxergar detalhes que passam despercebidos aos demais: Fernando Diniz. O treinador, conhecido por valorizar a formação psicológica dos atletas tanto quanto a técnica, teria se aproximado do garoto após uma sequência de jogadas improváveis. Dribles curtos e passes verticais que lembraram, segundo testemunhas, coisas de profissional calejado. O burburinho aponta que Diniz, que já comentou internamente sobre a importância de integrar jovens com personalidade ao elenco principal, teria confidenciado a pessoas próximas que vê ali um potencial titular mais cedo do que o planejado. Embora ninguém do clube confirme, há quem diga que o garoto já participou de uma atividade tática entre os profissionais, não como mero figurante, mas encaixado no time principal. A movimentação discreta, porém constante, de membros da comissão técnica ao redor do jovem reforçou a sensação de que algo fora do comum estava acontecendo.
Alguns jogadores mais experientes teriam até brincado que ele já chegou causando fila. Nos arredores do CT, as conversas seguem num tom de expectativa. Torcedores que acompanham rotineiramente os bastidores afirmam ter ouvido que Diniz estaria convencido de que o menino pode oferecer uma dinâmica que falta ao time, especialmente na construção de jogadas sob pressão. Para um treinador que construiu sua carreira apostando em coragem, ideias ousadas e confiança nos talentos emergentes, não seria surpresa ver uma promoção acelerada. Se esse rumor vai se transformar em realidade, ninguém arrisca cravar. Mas o fato é que a chama da curiosidade foi acesa. E, no Vasco de Fernando Diniz, onde a mistura de método, sensibilidade e ousadia já virou marca registrada, não é impossível imaginar que um garoto de sub-16 possa estar a um passo de vestir a camisa como titular diante de uma torcida sempre ansiosa por novos ídolos. O burburinho cresce e, pelo visto, não é por acaso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.